Será que você está pronto para apresentar uma solução de um problema que você e o seu time resolveram? Algo que a sua empresa vai ganhar como um todo ou principalmente parar de perder dinheiro? Será que sim? Bem, conforme as suas responsabilidades na empresa onde você trabalha vai aumentando, a sua habilidade de conduzir resolução de problemas e principalmente compartilhar isso com times globais vai se tornando cada vez mais importante. E para você ter esse alto nível de responsabilidade, principalmente em contexto, como eu falei antes, global, você tem que saber apresentar como você está resolvendo os problemas que aparecem em inglês. Se você é novo por aqui, eu sou Ana Petrosino e toda quarta-feira você tem vídeos como esse. Esse vídeo, assim como todos os outros que estão no canal, eles têm um único objetivo, fazer com que você aplique esse conteúdo que você vai ver aqui daqui a pouquinho, imediatamente, e principalmente que você aplique lá no seu trabalho. Tudo que você está vendo aqui é para o seu trabalho em inglês. O meu objetivo é fazer com que você fale inglês, você domine sim a língua universal dos negócios, você alcance destaque, a promoção que você merece e principalmente você alcance o seu topo. Por isso eu sempre falo, você no topo. Mas Ana, o que é o topo? Bem, se você já assistiu vários vídeos meus, você já entendeu, mas de repente você tá aqui, é novo, né? O topo é aonde você quer chegar e independentemente de onde você está hoje. Se você tá no cargo de gerente, de repente o seu sonho é ocupar uma posição de gerente geral, ou não, eu quero a diretoria, o meu sonho é alcançar a posição de CEO da empresa onde eu atuo. Excelente, esse é o seu topo. E é lá que você chega. Só que existe uma ferramenta que é muito importante ao longo desse processo, que é inglês fluente. E por isso que você vai ver isso, como que você desenrola isso hoje, certo? Análise e solução de problemas é algo que está na veia de toda e qualquer empresa e qualquer gestor. Porque você não controla, não teremos problema. Não, você tem problema acontecendo. Mas a parte mais importante desses problemas que está acontecendo é você conseguir encontrar o motivo, por que eles estão acontecendo, para que você vá lá na causa raiz e definitivamente corte isso para que não aconteça. Eu te mostrei no último vídeo, aqui no canal, como é que você usa o 5W2H. Então a gente falou de 5W2H para você entender por que o problema está acontecendo e também você usar essa ferramenta. Então se você ainda não viu esse vídeo, eu sugiro que você veja logo após esse aqui que você está assistindo agora. Hoje eu vou te mostrar como uma parte dessa análise de solução de problemas acontece e a gente vai usar uma técnica que eu mencionei também no outro vídeo, que é a análise dos 5 porquês. Em inglês a gente fala isso, chamando assim, 5 Whys Analysis, ok? É assim que a gente fala, 5 Whys Analysis. E provavelmente essa é uma das ferramentas que a gente mais usa dentro do mundo corporativo para demonstrar, analisar e demonstrar como que problemas devem ser solucionados. Agora, aqui, hoje, você não vê só um exemplo de 5 Whys Analysis, mas eu também vou te mostrar a tomada de decisão entre usar ou não essa ferramenta, tá? Bem, antes da gente começar a entregar todo esse conteúdo que é um verdadeiro ouro para sua carreira, eu vou pedir para você apertar o sininho aqui, que tá embaixo desse vídeo, para você receber notificações todas as vezes que novos vídeos estiverem disponíveis no canal e você vai receber isso em primeira mão. Você também se inscreve para continuar recebendo conteúdo como esse e, claro, né, recebendo essas notificações para, de repente, um conteúdo como esse pode salvar a sua próxima apresentação, pode te ajudar numa próxima reunião. Então, faça isso agora. Voltando aqui para o conteúdo que, né, como a gente sempre fala, praticidade, foco, olhar o resultado, aplicabilidade alta, coisas muito importantes para executivos que querem ter alta performance e que têm uma restrição de tempo e de agenda. Então, vamos focar. A sua necessidade de compartilhar solução dentro de times tem que ser um processo altamente otimizado. O tempo cada vez está mais escasso, as pessoas estão cada vez mais ocupadas, e se a gente normalmente gosta de ocupar o nosso tempo com coisas que realmente são importantes, certo? Agora, o compartilhamento de uma solução, ele é um game changer, né? Então, de repente, isso pode mudar o jogo de um outro time com quem você está se relacionando, ou às vezes você compartilha como que você encontrou a raiz e você está colaborando com uma outra subsidiária, e eu entendo que ao fazer isso em inglês, você potencializa a sua carreira, porque no final do dia é o seu cartão de visita que tá lá demonstrando isso. Então veja o potencial que você tem entre eu tô
preparado para resolver problema, eu consigo entender e usar as ferramentas adequadas, mas principalmente eu sei demonstrar, eu sei falar isso em inglês, ok? Eu encontro essa trilha, eu entendo que essa trilha é uma trilha de sucesso e vai fazer com que você chegue ainda mais alto na sua carreira. Bem, provavelmente, junto com o 5 Why Analysis, você já deve ter ouvido na palavra padronização, né? E padronização, principalmente padronização de processo, é muito importante. Agora, eu vou te explicar agora como é que você fala essa palavra que é super grande em inglês, tá? Você vai falar assim, ó, standardization, tá? Eu vou quebrar ela em standard e dization. Então, ó, dization, e depois você vai colocar o standard. Então, ó, dization, standardization, tá? Fica mais fácil quando você quebra para poder falar. Vamos ao tópico, então, pra gente falar de 5 Whys Analysis. Vamos começar avaliando, fazendo uma pré-análise, se você deve ou não usar a ferramenta, tá? E aqui existem algumas perguntas que você deve se fazer antes. Eu vou contextualizar, tá? Nesse momento eu vou falar tudo em inglês, mas você vai acompanhar a legenda e você vai acompanhar também os cards que a gente vai colocar aqui ao lado de apoio, tá bom? Então, olha só. Primeiro, is there a standard to be followed? If the answer is no, you need to set a standard to avoid the problem. Question number 2, if there is a standard, did people know the standard? If the answer is no, you need to train your people. Number 3, question number 3. If there is a standard and people know it, did they follow it? If the answer is no, you must ensure they follow it. They follow the standard. But only if the answer here is yes, and they follow the standard, and the problem keeps happening, you will need a 5 Whys Analysis. Ok? Então, você acompanhou aqui e, em resumo, você fez todos esses questionamentos para identificar, realmente eu preciso utilizar a análise de 5 porquês. Porque existe a necessidade de estabelecer um padrão inicial, você precisa checar se as pessoas elas realmente sabem, né, que existe um padrão, como utilizar esse padrão. Se eles não estão utilizando o padrão, você precisa treinar o seu time. Depois que você treina esse padrão, eles estão seguindo o padrão? Se a resposta é não, você precisa garantir que eles realmente sigam o padrão que foi estabelecido pela empresa. Agora, se nesse caso você fez tudo isso e ainda assim, né, eles seguiram o padrão e o problema continuar acontecendo, daí você vai ter que instituir e utilizar a análise dos 5 porquês, the 5 Whys Analysis. Agora, olha só, the 5 Whys Analysis vai te ajudar a chegar numa coisa que a gente chama em inglês de root cause. Ana, o que é root cause? Root cause é a causa raiz. A gente fala root, que significa raiz em inglês, e cause, que significa causa. Atenção no som da palavra cause, tá? Por quê? A gente escreve C-A-U-S, mas a gente não fala AU, a gente fala O, cause, tá? Então, root cause. Agora eu vou te mostrar um esquema e a utilização, a aplicabilidade disso aqui num problema que está acontecendo. Então, você vai ver todo um processinho e the 5 Whys Analysis taking place, né? O 5 Whys Analysis acontecendo. Então, vamos lá. What's the problem? Então, qual que é o problema que a gente tem nesse contexto? Our client is refusing to pay for leaflets we printed for him. Então, contexto, o cliente não quer pagar os panfletos que a gente imprimiu. Então, a primeira vez você vai se perguntar, but why? Because the delivery was late and the leaflets couldn't be used. But why? Because the job took longer than we expected. But why? Because we ran out of printer ink. But why? Because the ink was used on a large last-minute order. But why? Because we didn't have enough ink cartridges in stock and we couldn't order new supplies in time. Agora que eu fiz todas essas perguntas, você acompanhou aqui na legenda, qual que é a contramedida? Countermeasure é a palavra que a gente usa para falar contramedida em inglês. Aproveita e repete, ó. Countermeasure. Countermeasure. Então, qual que é a contramedida depois que a gente identificou que nós temos um problema? Esse problema, ele na verdade foi causado porque a gente não tinha estoque e a gente aceitou um last minute order que seria bom pra gente, tá tudo certo. Countermeasure.
find an ink supplier who can deliver at short notice so that we can continue to minimize inventory, reduce waste and respond to customer demand. Agora, olha só, eu quero utilizar esses pequenos momentos que a gente ainda tem desta aula, porque é uma aula curtinha, para falar o seguinte. Você percebe que toda essa análise que foi feita, ela utiliza um tempo verbal muito comum quando a gente está falando de problemas que aconteceram. Olha só minha ênfase, problems that happened. Né? Esse happened, o que é isso? Isso é um passado em inglês. Então, olha que interessante, né? A gente vai casar a gramática com uma ferramenta utilizada em multinacional. Olha que legal aprender o passado dessa forma, né? Muito melhor do que você falar de passado, de viagem, de coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho. Então, naturalmente, você vai perceber que eu tenho uma aplicabilidade muito alta de passado quando eu tô fazendo uma análise de um problema que ocorreu. Então, o 5 Why Analysis, ele normalmente vai contar essa história de coisas que aconteceram já. Porque são problemas que aconteceram e agora você tá tentando encontrar a solução para isso. Então, naturalmente, se você revisitar aqui o texto que eu falei, the delivery was late, the leaflets couldn't be used, the job took longer, we ran out of, né? The ink was used, we didn't have. Tudo isso é passado. E aqui eu também faço uma ressalva sobre a importância de você estar o tempo todo exposto a vocábulos extremamente importantes para o contexto profissional. É muito melhor do que você ficar aprendendo coisa que não tem relevância nenhuma. E aqui nessa aula eu trouxe 3 palavras que têm alta aplicabilidade para você usar daqui a pouco, se você estiver assistindo isso em horário do almoço, de repente. Então, olha só, no mundo corporativo, você vai escutar last minute, né? Last minute é de última hora. Então, last minute order foi um pedido de última hora. At short notice. Short notice ou at short notice é num período curto, num prazo curto, né? Então, eu usei a frase a supplier who can deliver at short notice. Ou seja, eu preciso desenvolver um fornecedor que na hora que eu ligar, bate pronto, ele vai me atender. Eu quero que ele me atenda at short notice, certo? E aí, eu também trouxe um ganho na minha contramedida, que é reduce waste, né? Eu ganho com isso, eu não fico jogando material fora, porque eu tratei e vendi mais e não vai ter obsolência, não vai ter material que não vai ser utilizado e podendo acarretar um prejuízo para a empresa, certo? Eu finalizo aqui dizendo e trazendo algumas reflexões para você. É uma ferramenta tão simples, contudo tão poderosa, né? Entretanto, tão poderosa. Você reúne vários assuntos em um único lugar. Você vai a campo, investiga o problema, você aplica isso. São perguntas muito simples, mas que te ajudam a encontrar verdadeiramente por que coisas estão acontecendo. E aí você tem ganhos inúmeros, né, para sua carreira, mas para sua empresa, porque no final do dia é sobre o resultado que você está entregando para o local onde você trabalha, tá? Tudo isso, utilizando isso e empacotando isso, esse conhecimento, as ferramentas, né, a utilização, o encontro, o compartilhamento da solução, o encontro da verdadeira root cause, né? Olha como isso faz com que você fique em evidência. Mas isso só acontece se você empacotar isso beautifully, lindamente, com o inglês adequado, né? Com o inglês bem feito, um inglês, embora não precise ser tão sofisticado, mas você falando inglês. Isso faz com que você ganhe evidência, receba destaque e naturalmente cresça profissionalmente, sendo promovido, ganhando mais, melhorando a condição da sua família, mas também melhorando uma condição interna de satisfação pessoal, tá? Isso é natural, isso acontece. Bem, eu tenho certeza que a sua próxima apresentação vai ficar linda quando você entregar melhor visual aids. O que é isso, Ana? Visual aids. Visual aids são os elementos visuais que a gente entrega numa apresentação. E é isso que eu vou falar a semana que vem, quarta-feira que vem, no meu próximo vídeo. Então eu peço para você se inscrever aqui no canal no YouTube para receber vídeos quentinhos como esse e você não perder nada. Faz isso agora para você não ficar para trás. Comunicação em inglês, ela deve ser simples. Ela deve ser simples. Quando você tem um método que é focado e olha ali o que você precisa da sua carreira. Nada de ficar aprendendo flor, fruta, cor, número, cantando musiquinha. Aplicabilidade alta, foco naquilo que precisa ser dito, ferramentas que precisam ser utilizadas e, claro, você fazendo tudo isso em inglês. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vou deixar os links aqui embaixo na descrição desse vídeo.
vídeo para você receber conteúdos como esse e também conteúdos mais pincelados, mais enxutos que acontecem dentro das outras redes. Eu quero que você domine a língua universal dos negócios com tudo isso que é entregue. Eu tenho certeza que existe um horizonte de oportunidades que você vai ter acesso quando você se tornar um profissional, um executivo bilíngue. Bem, é isso. I'll see you next week for more. Bye bye.